Olá pessoal, tudo bem? Na nossa aula de hoje nós vamos falar da segunda parte dos aspectos anatômicos dos membros inferiores. Lembrando que na nossa primeira parte nós falamos sobre o osso ilíaco, que representa então o símbolo ou cintura do membro inferior, e também falamos sobre o fêmur, o maior osso do nosso corpo. Na nossa aula de hoje nós vamos retomar falando sobre patela, tíbia, fíbula e todos os ossos do pé. Então, inicialmente, nós vamos começar falando sobre a patela, que, conforme a gente já estudou no início do semestre, é um osso sesamoide. Pela visualização da imagem, vocês podem observar que ele é um osso em forma triangular, né? Esse é um osso que vai se articular com o fêmur, exatamente naquela região chamada de face patelar, na epífise distal e região anterior do fêmur, formando então a articulação patelofemoral. Gosto de ressaltar que a articulação do joelho não é formada pela patela. Bem, essa patela ela tem uma base que é larga na região superior e proximal. Então, a base é essa região proximal superior aqui, uma base mais alargada, e o ápice fica aqui na região distal, né, na formação dessa ponta, né, desse ápice, conforme eu já mencionei para vocês que toda vez que a gente utilizar essa palavra, para vocês procurarem uma ponta. Essa patela, ela apresenta na sua região anterior uma face que é convexa e na sua região posterior a gente consegue observar uma presença de uma região oval que é a face articular da patela, que é o local onde ela vai se articular então com a face patelar do fêmur. Bem, essas informações elas estão descritas aqui nesses dois slides. E em relação à patela, nós não temos muito acidente anatômico, é mais mesmo saber a localização da borda proximal aí, que vai ser a base, da borda distal, que vai ser o ápice, e dessa face articular patelar. Em relação à tíbia, nós sabemos que ela é o segundo maior osso do corpo que sustenta peso, porque o primeiro é o fêmur, e é interessante já antecipar que a maioria das pessoas considera que a fíbula nem sequer participa da descarga de peso corporal. Alguns consideram que até um limite de 15% ela pode suportar, mas a gente sabe que a tíbia é um osso que forma a região aí da perna, e a tíbia é o osso medial. Sabe-se que ela se articula superiormente aqui, tanto com o fêmur, formando a articulação do joelho, quanto com a fíbula, formando a sindesmose tíbio-fibular. Na região distal, essa tíbia vai se articular tanto com a fíbula, nessa sindesmose radiofibular, quanto também com o osso talos, que é o primeiro desses ossos aqui do tarso, formando então, juntamente com a fíbula, a articulação do tornozelo, que também pode ser chamada de articulação talocrural. Bem, por ser um osso longo, essa tíbia ela se divide em duas epífises e uma diáfise, e vamos então passar agora à visualização desses acidentes anatômicos. Então, primeiramente, analisando aí na epífise proximal, nós temos esses cinco acidentes anatômicos. Vamos lá. Aqui na vista anterior, a gente consegue observar que na região anterior aí nós temos a tuberosidade da tíbia, tá? Essa estrutura volumosa. Isso daqui é chamado de côndilo medial e este de côndilo lateral. Observem aqui, ó, na região inferior, que essa estrutura mais proeminente para a região inferior, ela é chamada de maléolo medial ou maléolo da tíbia. Então, isso facilita a nossa identificação de que este é o côndilo medial e este é o côndilo lateral. Na vista posterior, a gente consegue saber então que esse é o côndilo medial e este o côndilo lateral, já que na vista posterior, no côndilo lateral, tem uma região lisa aqui, ó, de articulação, que é chamada de fóvea fibular, que vai ser o local onde a fíbula, a cabeça da fíbula, vai se articular. Então, na epífise proximal, nós temos aí côndilo medial e côndilo lateral. A região superior desse osso é chamada então de platô tibial medial, platô tibial lateral, que vai ser onde os côndilos do fêmur se articulam com a tíbia. E entre esses dois côndilos, nós temos uma região chamada de eminência intercondilar. Bem, em relação então à epífise proximal, côndilos, eminência intercondilar, por favor acrescentem o platô tibial, tá?
a tuberosidade da tíbia e a fóvea fibular. Já na diáfise desse osso, nós podemos observar apenas dois acidentes anatômicos e a gente consegue observar o seguinte. Esse risco que vocês estão enxergando é a chamada margem interóssea, tá, da tíbia, que vai ser justamente o local onde a sindesmose tíbio-fibular vai estar se fixando aí na tíbia, tá? Interessante ressaltar que como a tíbia é o osso medial, ela vai se articular com a fíbula na região lateral, então é na região lateral aqui, ó, da tíbia que vai se encontrar a margem interóssea, tá? Bem, além da margem interóssea, também aqui na vista posterior a gente consegue observar, a partir da fóvea fibular, sai em diagonal uma linha que é chamada de linha do músculo sóleo, que vai ser um ponto de inserção de um músculo com o mesmo nome. Então, já na epífise distal, nós podemos observar esses 4 acidentes anatômicos, sendo que um deles eu já chamei atenção. Então, esse mais proeminente aqui para a região inferior é chamado de maléolo medial ou maléolo da tíbia. Então, é esse mais inferior aqui, tá? Bem, a região inferior aqui, né, da tíbia, que eu vou poder mostrar melhor no aplicativo para vocês, ela vai se articular com o osso chamado talos, que é um dos ossos do tarso, tá? Um dos ossos da fileira proximal do tarso. Então, essa região ela é chamada de face articular inferior ou face articular para o talos. No maléolo medial, na região posterior, a gente consegue observar tipo um afundamento aqui, que a gente chama de sulco maleolar. Então, logo quando acaba aqui o maléolo medial, na região posterior tem o sulco maleolar. E por fim, conforme eu mencionei para vocês, a tíbia é o osso medial e aqui na região lateral, além de apresentar na região superior da epífise proximal a fóvea fibular, na epífise distal, aqui nessa região lateral, vai apresentar a chamada incisura fibular, que está mostrando aqui e que pode ser melhor visualizada aqui nessa vista lateral do osso. Então, a gente consegue identificar a tíbia exatamente pensando dessa forma. Vamos identificar se o maléolo medial está do lado direito ou do lado esquerdo, né? E aí a gente consegue posicionar, pensando que é um osso medial. Então, esta é uma tíbia que a gente pode observar que está sendo visualizada do lado direito, tá? Bem, em relação à fíbula, nós vamos ver que é um osso que, conforme eu mencionei, também é um osso longo, forma a região da perna, sendo o osso lateral, e eu comentei anteriormente que ela não possui função de sustentação de peso corporal, ela é mais um ponto de origem e inserção de músculos. Porém, existem algumas pessoas que descrevem que a fíbula pode sustentar até mesmo 15% do peso corporal. Porém, esse raciocínio ele acaba sendo menos utilizado porque, se você observar, muitos pacientes que têm fratura de fíbula, eles não precisam de evitar a descarga de peso, tá? Então, a fíbula é esse osso lateral aqui, fíbula, que é mais fina, é o osso lateral, que vai se articular superiormente apenas com a tíbia, na articulação tíbio-fibular, e na região distal, além de se articular também com a tíbia na articulação tíbio-fibular distal, ela vai se articular também com o talos, e conforme eu mencionei, tíbia, fíbula e talos formam a articulação do tornozelo, que também pode ser chamada de articulação talocrural. Bem, então, como um osso longo, apresenta 2 epífises e uma diáfise. Vamos então aos acidentes anatômicos desse osso. Na epífise proximal, nós temos apenas 3 acidentes anatômicos, conforme vocês podem ver aí. Vou mostrar para vocês então. Essa daqui é a chamada cabeça da fíbula, toda ela, tá? Na região superior aí, ó, tá? A gente diz que ela é a face articular da cabeça da fíbula ou também face articular para a tíbia. Vocês podem decidir qual nome vocês preferem falar. Então, abaixo da cabeça da fíbula fica o chamado colo da fíbula, tá? Já na diáfise, ou corpo desse osso, nós podemos observar apenas a margem interóssea. E a margem interóssea, ela é
localizada na região medial dessa fíbula. Então, vocês podem observar que essa parte aqui é a chamada margem interóssea. Se você estiver segurando o osso em sua mão e rodá-lo, né, você vai perceber que é uma parte bem afiada, parece como uma parte mais afiada, mais uma faquinha mesmo, tá? Não chega a cortar, mas é uma região bem mais afiada, a chamada margem interóssea. E aí, conforme eu já mencionei, vou mostrar por aqui, ó, como a fíbula é o osso lateral, né, a sua margem interóssea fica aqui na região medial da fíbula, enquanto que a margem interóssea da tíbia fica na região lateral desse osso. Bem, já na epífise distal, nós podemos observar 3 acidentes anatômicos. Então, esse aqui de baixo é o chamado maléolo lateral ou maléolo da fíbula. Observem que nessa imagem aqui vocês estão observando como se fosse que ao redor aqui do tornozelo que tem os dois maléolos. Então, essas duas saliências na região do nosso tornozelo são os maléolos, maléolo da tíbia e maléolo da fíbula, ou maléolo medial, que é o da tíbia, e maléolo lateral, que é o da fíbula, tá? Então, esse daqui é o chamado maléolo lateral. E se você observá-lo pela região medial, em sua vista medial, a gente consegue observar mais 2 acidentes anatômicos, um na região superior e um na região inferior. Na região inferior, a gente chama de fossa do maléolo lateral, e na região superior, a gente chama de face articular para o talos, ou também face articular do maléolo lateral, conforme vocês estão vendo aí. Bem, dito isso, nós vamos agora falar sobre os ossos do pé, né? E conforme a gente comentou na aula de aspectos anatômicos dos membros superiores, existe uma certa analogia entre a mão e o pé. Então, na mão a gente tinha carpo, metacarpo e falanges, e no pé nós temos tarso, metatarso e falanges. Então, esse conjunto forma todos os ossos do pé. Começando pelos ossos do tarso, a gente vai ver que são 7 ossos dispostos em 2 fileiras, uma proximal e uma distal, em que esses ossos são fortemente ligados, né? São bem aderidos por ligamentos que são bastante fortes. Então, digamos que na fileira proximal nós temos 2 ossos e na fileira distal os outros 5. Vou mostrar então na imagem para vocês que aqui na fileira proximal dos ossos do tarso nós temos 2 ossos, um que fica em cima do outro. O que fica acima, o superior, é chamado de talos, e é justamente o talos que se articula com a tíbia e a fíbula para formar a articulação do tornozelo, e também chamada de articulação talocrural. O osso que fica imediatamente abaixo dele, que está sendo mostrado em verde, é o chamado calcâneo, daí o nome calcanhar, tá? Então, esses são os 2 ossos da fileira proximal. Já na fileira distal, nós temos então a presença de 5 ossos, dos quais a gente pode observar que imediatamente aos ossos da fileira proximal do tarso tem 2 ossos chamados de navicular e cuboide. Então, o navicular é um osso medial, que pode ser observado aqui em vermelho, e o cuboide é um osso lateral, que está sendo observado aqui em verde. E imediatamente à frente do navicular existem 3 ossos que são chamados de ossos cuneiformes. E aí os 3 recebem um nome de acordo com a sua localização em cuneiforme medial em rosa, é esse daqui, cuneiforme lateral em azul, e conforme eu expliquei no primeiro conteúdo de anatomia que nós vimos, toda a estrutura que estiver localizada entre uma medial e uma lateral, ela recebe a denominação de intermédia. Então, cuneiforme medial, cuneiforme lateral e cuneiforme intermédio. Esse é o nome desses 3 ossos da região distal do tarso. Então, conforme a gente pode visualizar aqui, esta é uma vista superior do pé e esta é uma vista inferior. Como é que eu sei? Eu estou enxergando o calcâneo, que é um osso maior, tá? Estou vendo ele primeiro do que o talos. E o talos é um osso que fica sobre o calcâneo, fica acima dele. Então, aqui o talos, que pode ser observado aqui, e por baixo aqui o calcâneo, ou nessa imagem, como é a vista inferior, a gente o observa primeiro. À frente deles, que são os 2 ossos da fileira proximal, temos navicular, na região medial aqui, cuboide, na região lateral.
e depois os 3 ossos, que são chamados de cuneiformes. Cuneiforme medial, observem sempre que ele está próximo aí do primeiro dedo, né? Vai estar junto ao primeiro dedo, na região medial. Cuneiforme lateral, próximo ao cuboide, e cuneiforme intermédio. Em relação aos ossos chamados metatarsos, não existe muita distinção aqui entre o que a gente disse para os metacarpos, né? Então vocês podem observar que os metatarsos são ossos numerados de medial para lateral de 1 a 5. Então, primeiro metatarso, segundo metatarso, terceiro, quarto e quinto metatarso. Da mesma forma que a gente viu nos metacarpos, esses ossos metatarsos também vão se dividir em cabeça, corpo e base, tá? E aí, conforme a gente pode ver, a base dos metatarsos estão próximos aqui aos ossos do tarso. Aqui no meio seria o corpo do metatarso e articulando com as falanges proximais dos dedos está a cabeça do metatarso. Gosto de pensar que a cabeça ela é um pouco mais arredondada, então isso auxilia também nessa memorização. Então, essas informações estão descritas aqui. Bem, em relação às falanges, também temos uma proximidade muito semelhante ao que acontece nas falanges da mão, dos dedos da mão, tá? Então, da mesma forma, nós temos 5 dedos no pé, eles também são numerados de primeiro dedo, segundo dedo, terceiro, quarto e quinto dedo, porém, na mão a gente tinha nome para cada um dos 5. Esses dedos do pé também podem ser chamados de artelhos. Primeiro artelho, segundo artelho, terceiro, quarto e quinto artelho. E os únicos que apresentam um nome diferenciado seria o primeiro e o quinto dedo, ou primeiro e quinto artelho. O primeiro dedo pode ser chamado de hálux e o quinto pode ser chamado de dedo mínimo. Então, hálux e dedo mínimo. E hálux é um nome muito utilizado, então preciso que vocês memorizem. Assim como acontecia na mão, os dedos, né, são formados por essas falanges e do segundo, terceiro, quarto e quinto dedo nós podemos observar que são sempre as 3 falanges, semelhante ao que acontecia na mão. E que no primeiro dedo, também semelhante ao que acontecia na mão, são apenas 2 falanges. Então, falanges proximais estão sendo visualizadas em vermelho, estão presentes em todos os dedos. Falange média em verde estão presentes apenas do segundo ao quinto dedo. E falange distal em azul, que está presente então em todos os dedos, conforme eu mencionei aqui, falange proximal, média e distal. E o primeiro dedo, hálux, apresenta-se apenas com 2 falanges. Pessoal, é isso, e agora eu vou mostrar para vocês alguns detalhes desses acidentes anatômicos no nosso aplicativo. Então agora, dando continuidade à nossa aula teórica, eu vou demonstrar aqui no aplicativo para vocês muito do que eu já demonstrei e já mencionei na aula teórica. Então, inicialmente, vou começar pela patela aqui, mostrando a vocês que é um osso sesamoide em formato triangular, né, que vai se articular especificamente com aqui o fêmur, na região anterior do fêmur, formando a articulação patelo-femoral. E ela vai se articular com o fêmur justamente na região chamada face patelar. Vou fazer o isolamento aqui da patela para que a gente possa identificar então que a sua borda superior ou proximal é a chamada de base da patela e a região distal ou inferior é a chamada ápice da patela. Aí vocês podem observar então que a região anterior da patela ela é convexa, conforme a gente mencionou na aula teórica, e aqui na vista posterior a gente tem uma região oval, né, mais lisa, porque é a face articular da patela. Justamente essa região é que vai estar em contato então com a face patelar do fêmur. Bem, retomando então, vamos falar agora dos ossos que compõem aqui a perna. Vou começar falando pela tíbia, que, conforme vocês podem observar, é um osso que vai se articular superiormente com a fíbula e com o fêmur, formando com o fêmur a articulação do joelho e formando com a fíbula a articulação que é chamada de sindesmose tibiofibular. Já na região distal, além de se articular com a própria fíbula na sindesmose tibiofibular, ela também se articula com este aqui, que é o chamado talus, tá? Que é o primeiro osso aí desse tarso. Então, tíbia, fíbula e tarso formam, osso do tarso, que é especificamente o talus,
formam a articulação chamada de tornozelo. Bem, fazendo o isolamento então aí agora da tíbia, vamos identificar os seus acidentes anatômicos, primeiramente aí na sua epífise proximal. Então, essa aqui da região anterior, essa protuberância, ela é chamada então de tuberosidade da tíbia. Esse daqui é o chamado côndilo medial e este é o côndilo lateral. Vou mostrar a vocês que a região medial da tíbia está juntamente aqui com o maléolo medial. Então, ao fazer o isolamento desse osso, eu consigo observar aqui, né, aqui o maléolo medial da tíbia, ou maléolo da tíbia apenas, e aí esse é o côndilo medial, vou agora dar o zoom, este é o côndilo medial e este é o côndilo lateral. Na região superior, essa face articular que vocês estão enxergando é que são aqueles platô tibiais. Então, esse é o platô tibial medial e esse o platô tibial lateral. Entre os dois platôs tibiais, ou entre os dois côndilos aí, vocês podem observar esta, que é a chamada eminência intercondilar. Então, na região da epífise proximal, só falta que a gente mostre na vista posterior uma região lateral, que é o local onde a fíbula vai se articular, que é chamada de fóvea fibular, ou face articular para a fíbula, mas eu gosto de chamar de fóvea fibular. Bem, na sua diáfise, apesar de ser uma estrutura bem localizada na epífise proximal, ou bem próxima da epífise proximal, essa linha que vocês estão observando aqui, diagonal, que sai a partir daqui da fóvea fibular, essa linha é chamada de linha do músculo sóleo. Eu vou isolar o osso novamente para mostrar para vocês, então, que na diáfise, além dessa linha do músculo sóleo que a gente está conseguindo observar aqui, a gente tem aí na vista lateral, tá, da tíbia, a gente tem a chamada margem interóssea, tá? Bem, em relação à sua epífise distal, só um momento, por favor, desculpa pelo giro. Já na sua epífise distal, deixa eu reposicionar essa tíbia aqui que ela não tá legal. Agora sim. Na epífise distal, nós temos essa região mais proeminente inferiormente, tá? Que é chamado de maléolo medial ou maléolo da tíbia. E na região inferior, a gente chama isso daqui de face articular inferior ou face articular para o talos, porque aquele osso do tarso vai se articular aqui na região inferior, né, dessa tíbia. Observem que na vista, isso daqui é a vista anterior do maléolo medial, e aí lá na vista posterior, a gente consegue visualizar no maléolo lateral, tá? Um afundamento aqui, que é chamado de sulco maleolar. E por fim, na região lateral da fíbula, da tíbia, me desculpem, na região lateral da tíbia, onde a fíbula vai se articular, existe então a chamada incisura fibular. Chamo atenção para o fato de que na região lateral, só um momento, por favor, na região lateral da tíbia, que seria essa, como é que eu sei? Porque o maléolo medial está aqui. Então, essa é a região lateral da fíbula, da tíbia. Então, a fíbula vai se articular ali, tanto na região superior, lá na chamada fóvea fibular, que é onde a cabeça da fíbula vai se articular, quanto lá embaixo, na chamada incisura fibular. Então, conforme eu mencionei anteriormente, essa tíbia vai se articular, então, com a fíbula, tanto na região superior quanto inferior. E aí, eu gosto sempre de mencionar também o seguinte, aqui quando dá o zoom, observem que aqui onde eu passo a seta seria o local que vai ter a margem interóssea, conectando tíbia e fíbula. Então, essa daqui é a região medial da tíbia e essa é a região lateral da tíbia. Então, a margem interóssea da tíbia fica aqui na região lateral. Ao passo que agora eu vou começar a mostrar a fíbula para vocês, e a fíbula ela tem esta que é a região medial e esta que é a sua região lateral. Então a margem interóssea da fíbula vai ficar na sua região medial. Então, falando agora sobre a fíbula, relembrem que
é um osso que serve muito mais como pontos de origem e inserção. Gostaria de chamar a atenção que aqui na tíbia tem o maléolo medial aqui embaixo e aqui na fíbula o maléolo lateral, ou maléolo da tíbia e maléolo da fíbula, conforme vocês preferirem. Mas não pode falar só maléolo, porque como existem dois, a gente precisa de diferenciar um do outro, tá? Observem que ele forma como um gancho aqui, ó, tá? Para conectar com esse osso que é o talos, e aí ele vai então formar a articulação do tornozelo, tíbia, fíbula e talos. Vamos mostrar então agora os acidentes anatômicos da fíbula. Bem, gostaria de começar mostrando que essa daqui de cima é a chamada cabeça da fíbula e aqui embaixo temos o maléolo. Então tomem muito cuidado para vocês não confundirem, tá? Aqui eu gosto sempre de pensar assim, ó, apesar de eu não pedir esse acidente anatômico para vocês, observem que aqui na cabeça da fíbula tem uma ponta, é chamado ápice da cabeça da fíbula, tá? Então, lá na cabeça da fíbula tem a face articular para a tíbia, ou também chamada de face articular da cabeça da fíbula. Além desta face articular da cabeça da fíbula e da própria cabeça da fíbula, aqui nós temos o chamado colo da fíbula. Bem, temos também a margem interóssea, que vai ser esta região aqui, tá? Que estou mostrando para vocês, que vai ser a região medial dessa fíbula. E aqui na região distal, nós temos aqui o maléolo lateral, e aí a gente pode observar como que dois acidentes, assim fica melhor para visualizar. Um aqui mais em cima, e parece que tem até uma linha para dividir, e um aqui embaixo, tá? Então, esse aqui de cima, ele é chamado, ou ela é chamada, de face articular para o talos, ao passo que isso daqui é chamado de fossa maleolar. Vou mostrar para vocês lá na vista dos ossos conectados, do esqueleto articulado, que essa região superior aqui, ó, é ela que vai se conectar com o talos. Então, observem aqui, ó, que tem a região superior, que é chamada de face articular para o talos, e aqui embaixo tem a chamada fossa maleolar. Bem, então, em relação à patela, tíbia e fíbula, nós já vimos o que precisávamos de ver. Vou pedir só um pouquinho de paciência para vocês, para que eu possa agora fazer a demonstração aqui dos ossos do pé. Então, os ossos do pé, eles são formados então em duas camadas. Observem que aqui a gente consegue ver nessa vista que existe um osso inferior da fileira proximal e um osso superior. Então, osso inferior é o calcâneo, conforme vocês estão vendo aqui. Esse é chamado de talos e vai ser ele que vai se articular aí, né, com tíbia e fíbula, conforme vocês estão observando. Então, esses são os ossos da fileira proximal, tá? Calcâneo embaixo, talos em cima, tá? Talos aqui em cima. Bem, já nessa fileira distal do tarso, que seria essa daqui, a gente vai observar então esse osso medial, junto aqui ao primeiro dedo, então, esse osso medial é chamado de navicular e o lateral é chamado de cuboide, tá? Então, navicular e cuboide. E à frente do navicular existem três outros ossos que recebem o mesmo nome. Esses ossos são chamados de cuneiformes. Observem então que este é o cuneiforme medial, esse é o lateral e esse é o intermédio. Cuidado para não confundir cuneiforme lateral com o cuboide. O cuboide é maior, tá? E tá em frente aqui ao calcâneo. E o navicular está à frente aqui do talos. E os três cuneiformes estão à frente aqui justamente desse osso navicular. Então, cuneiforme medial, cuneiforme lateral e cuneiforme intermédio, tá? Falando sobre os metatarsos, esses são os metatarsos, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto metatarso, ossos que, assim como na mão, os metacarpos apresentam uma base que se articula com os ossos do tarso aqui, tá? Enquanto que na mão articula-se com os ossos do carpo. Então, essa daqui é a base dos metatarsos. Essa região central é o corpo dos metatarsos e essa região mais distal, mais arredondada,
é a chamada cabeça do metatarso, e as cabeças do metatarso se articulam justamente com as falanges proximais, conforme vocês estão observando aqui, ó. Falange proximal do primeiro dedo, tá? Falange proximal, e aí justamente na falange proximal se articulando aqui com a cabeça mais arredondada desses metatarsos. Pessoal, para a gente finalizar, falta falar então sobre as falanges, né? Que são os ossos que compõem os dedos. Então, do segundo dedo, terceiro dedo, quarto e quinto, a gente consegue observar a presença de 3 falanges. Ó. Opa, perdão. Aqui, ó. Falange proximal é essa, inclusive no primeiro dedo, falange proximal. Do segundo dedo tem a falange média, no terceiro, no quarto e no quinto. E temos também no quinto, quarto, terceiro e segundo dedo a falange distal. Mas a falange distal também está presente no primeiro dedo. Então, lembrando que no primeiro dedo, também chamado de hálux, só existe a falange proximal e distal, enquanto no segundo, terceiro, quarto e quinto dedo, que também pode ser chamado de dedo mínimo, temos 3 falanges, proximal, média e distal. Mencionei para vocês também, né, que esses ossos, esses dedos que também, do pé também podem ser chamados de artelhos. E aí, pessoal, também existe uma definição interessante de eu mencionar para vocês que eu não comentei na aula teórica, que é o seguinte. Às vezes, quando a gente vai fazer algum exame do nosso pé, dos ossos do pé, o médico ele prescreve exames ou alterações do antepé, que são os dedos, mediopé, que são os metatarsos, e retropé, que são, então, esses ossos do tarso. Então é isso, pessoal. Na nossa próxima aula, a gente volta falando sobre os músculos dos membros inferiores. Até lá!